Pessoal, 10 horas 2 minutos, o fim da isenção do imposto de renda sobre rendimentos de... É uma sopa de letrinhas, mas é letra de crédito de alguma coisa. LCIs e LCAs. É o fim da isenção do imposto de renda em cima de LCIs e LCAs. Tem deixado alguns setores em alerta. Um deles é o agronegócio, o setor do agro, que é um big setor do Brasil, né? O governo quer aumentar a arrecadação. Só que o mercado teme o quê? Uma fuga de investidores e principalmente o encarecimento do crédito. E tudo isso acontece no embalo do anúncio do Plano Safra, que conta com o quê? Juros mais altos. Bom, sobre tudo isso que eu acabei de citar, a gente conversa agora, entrevista bem importante, com a senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Senadora, obrigada demais pela gentileza da entrevista. Bem-vinda ao Live CNN. Eu é que agradeço, Elisa, Isabel, Larissa, um bom dia para vocês e para todos que nos assistem. Esse assunto relacionado ao que eu disse, senadora, a sopa de letrinhas, né? LCI, LCA, que são as letras de crédito. A senhora vê um ambiente, qual é a temperatura dentro do Congresso para aprovar a taxação em cima dessa sopa de letrinhas? Elisa, é complicado porque o Plano Safra, as receitas que compõem o valor total para se fazer a subvenção do Plano Safra, que é o quê? É equalizar os juros. Hoje nós temos aí Selic de 15%, temos os juros que foram anunciados anteontem para o novo Plano Safra, aí de 8,5% a 14%. Então, essa equalização tem que vir do governo, do orçamento da União. E como é que é composto esses recursos são compostos? Eles vêm da poupança rural, uma parte, eles vêm de depósitos à vista e eles vêm das LCAs, um percentual de LCA. Então, quando você taxa, por que a LCA é importante? Porque é uma aplicação que ela, até agora, não tem aí o imposto de renda sobre ela, querem taxá-la em 5%, então ela vai ficar menos atrativa. Então, as pessoas vão deixar de colocar dinheiro numa aplicação que é boa parte daquilo que compõe essa cesta para fazer os recursos do Plano Safra. Então, mas não se paga imposto de renda sobre LCA e LCI. LCI é a mesma coisa, só que a LCI é para o setor imobiliário, que, aliás, é um setor que precisa de muito recurso no Brasil, porque nós temos um déficit de moradias enorme por todo o país. E isso também ajuda a financiar os financiamentos para o setor imobiliário. Então, imobiliário e agro serão taxados. Só que essas pessoas que fazem essas aplicações não são as pessoas do andar de cima, como estão dizendo. Não, são as professoras, são os jornalistas, são os engenheiros agrônomos, o dono da padaria que faz uma poupança e escolhe porque ele faz numa cesta de moedas. Às vezes é mais atrativo aplicar nessas duas letrinhas aí, nessas duas sopas de letrinha, porque não se paga o imposto de renda. Antes, você tinha 3 meses que você fazia a aplicação e o dinheiro ficava parado. Agora, 9 meses. Colocando 5%, vai deixar de ser atrativo. Então, no ano que vem, se isso persistir, se isso for votado favoravelmente ao que o governo quer, nós teremos menos recursos ainda para o Plano Safra e para o setor imobiliário do que a gente tem esse ano. A gente já vai, inclusive, chegar aqui ainda mais em detalhes no Plano Safra. Isabel Mega também está conosco para fazer-te uma pergunta e nós seguimos ao vivo com Tereza Cristina, senadora e ex-ministra da República. Isabel. Oi, senadora, bom dia. Sempre bom ter a senhora conosco. Obrigada por estar aqui. Senadora, qual é o futuro que vocês vislumbram para essa MP? Considerando que a gente está há vários dias falando de uma crise do governo com o Congresso Nacional, é um cenário que chega ao ponto, na avaliação da senhora, pelo que tem colhido de termômetro no Senado, por exemplo, de devolução dessa MP? Tem algum ponto de diálogo, por exemplo, se o governo retira esse ponto referente a LCA e LCI, é possível tentar contornar esse cenário de revés dessa MP? Ou o cenário é mais de deixar caducar e tentar tocar a discussão por outros lados? Olha, eu acho que criou-se um problema
que podia ter sido resolvido com um diálogo mais amplo e mais franco, mais colocado à mesa, porque tudo vem de afogadilho. Parece que precisa arrecadar para amanhã, porque senão o mundo vai acabar. Isso precisava ter sido debatido com mais profundidade, vendo os impactos que isso tem nos diversos setores, e a gente já sabe que o governo quer só arrecadar, ele não faz o menor gesto para, eu nem diria gastar menos, mas ele gastar com mais eficiência, ser mais eficiente, colocar os recursos ali onde precisa. Tem recursos sobrando, você pode ter certeza, tem desperdício em muitas áreas. Então, em vez de fazer a lição de casa, vem uma MP goela abaixo, né? E isso causou todo esse problema. E hoje nosso problema, além de técnico, né? Porque o Congresso já disse, tanto a Câmara quanto o Senado, que não vão mais admitir aumento de impostos, e aí nós criamos aí essa celeuma. Eu não sei se vai ser devolvido ou não, mas eu imagino que na semana que vem esse vai ser um assunto que vai estar à mesa, debatido, e aí nós vamos ver as consequências políticas disso. Vamos trazer aqui então o Plano Safra para a conversa, esse big plano de muito dinheiro, porque diz respeito ao setor brasileiro que faz o PIB voar, que é o setor do agronegócio, que a gente é potente aqui para dentro e também é um espelho para todo o planeta. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, dissera agora há pouco algumas coisas numa entrevista no programa Bom Dia Ministra. A gente vai trazer para poder repercutir com a senadora. Ele disse que no Plano Safra, lançado nesta semana, os produtores devem contar com cerca de 185 bilhões de reais, que na safra anterior foi um valor de 108 bilhões, que já era muita coisa, mas agora é de 185. Vamos ouvir esse trecho. O Plano Safra é recorde. Quando fala do lastreamento da LCA, que é uma fonte importante, eu não sei de onde que ele é 17% menor. Veja que o ano passado, que já tivemos um Plano Safra recorde no ano passado, nós destinamos 108 bilhões de reais por essa linha de crédito. E foi performado 185 bilhões de reais. Então nós lançamos agora, a base dele é 185 bilhões, está lançado com mais 185 bilhões só em LCAs. Mas eu tenho certeza, como é recurso livre, tudo que o banco quiser destinar para a agropecuária e tiver demanda e vai ter, ele pode aumentar. Então eu tenho certeza que só nas LCAs e CPEX nós vamos passar muito de 200 bilhões de reais. É a informação de agora de manhã do ministro Carlos Fávaro. Larissa, já passo para você a palavra, por favor. Tudo bem, ministra? Eu até hoje falo ministra, né? Bom dia para a senhora, que bom voltar a falar depois de tanto tempo com a senhora. Vamos lá, a gente tem acompanhado de perto essa questão do Plano Safra. E eu queria pontuar duas coisas com a senhora. Vimos agora a fala do ministro exclusivamente do que o LCA representa, obviamente, dentro do Plano Safra, que é o maior dos últimos tempos, mas que na correção, segundo fontes ali da FPA, em relação ao ano passado, não foi tão maior assim. Mas um detalhe que tem reclamado com quem eu ando conversando é que também, por conta da Selic alta, teve um aumento de toda a taxação de juros para o empréstimo para o setor do agro. É de fato uma preocupação esse aumento ali de 1,5%, 2%, e como que está a preocupação também relacionada ao seguro rural, que é outro problema que o pessoal do agro sempre reclama que não está no valor que deveria ser. Só para explicar para quem está em casa rapidinho, Elisa, o seguro rural é uma espécie de proteção, como o nome diz, para esse setor, que muitas vezes é atingido seja por uma seca extrema ou por uma pancada de chuva, que acaba vindo a destruir ali as plantações. Então, sempre tem ali alguns bilhões voltados para garantir essas safras também. Bom, vamos lá. Nós temos aí dois assuntos que são importantes. Primeiro, ele disse muito claramente que teve um aumento das LCAs, que serão 185 bi. Agora, LCA é recurso livre. Isso não é recurso que vem do governo. Isso é um recurso que é encaminhado para o Plano Safra, e aí isso é colocado, mas o que interessa, hoje nós vamos ver as súmulas que ainda não saíram, deve estar saindo agora do Banco Central, para a gente ver exatamente o que foi colocado em quê. Nós precisamos saber o que é que foi colocado como subvenção, que esse é o dinheiro que sai do Tesouro.
eu ouvi falar em 13,5 bi, sendo que aí hoje nós temos a agricultura familiar, que é o MDA, e temos o Ministério da Agricultura, que é a agricultura empresarial. Em torno de 3 e pouco para a agricultura familiar, 3 bi e pouco, e 9 bi alguma coisa para a agricultura comercial. É isso que vai dizer, enfim, quanto o governo vai subsidiar desses, para ter colocado essas taxas de juros que ele anunciou, né, aí de 8,5% a 14%. Agora, o grande problema é que as contas, pelo menos que o pessoal técnico do setor do agro vem fazendo, é que ele nominalmente ele foi um pouco maior, mas se você colocar a inflação, ele é menor do que o Plano Safra do ano passado. Mas eu acho que a questão não está aí. Esse foi o Plano Safra possível, nós sabíamos que era um Plano Safra muito difícil, porque o governo vem mostrando aí, né, que ele não tem recursos, que está difícil, tanto é que estão colocando aí IOF para taxar mais, para cobrar, para fazer mais receita, apesar das receitas estarem explodindo. A gente viu ontem aí um dado interessante, né, que 19 dias antes do que o ano passado aconteceu, as receitas, o governo arrecadou já mais, já passou de 2 trilhões. E assim mesmo, o governo precisa continuar arrecadando, cobrando mais imposto, porque a conta não fecha. Então, é um governo gastador. Mas o problema não é esse para o Plano Safra. O problema para o Plano Safra que nós precisamos é saber se a garantia daquilo que vai chegar lá na ponta, porque é difícil, eu não estou dizendo que é problema desse governo ou não foram lá dos governos passados. O dinheiro sai e aí nós temos que fazer a fiscalização. Por quê? Porque alguns bancos pegam mais dinheiro do que conseguem emprestar. Temos que saber se o produtor vai ter apetite de pegar esse recurso a essas taxas que trazem para ele uma insegurança danada. Será que eu vou conseguir pagar juros de 10%, de 14%? Uma coisa é certa, o custeio, eu tenho certeza que muitos vão pegar, porque o custeio é o dinheiro para plantar, é o dinheiro para comprar o adubo, a semente, o defensivo, o óleo diesel, pagar os funcionários. Então, esse dinheiro as pessoas vão pegar. Agora, eu tenho certeza que os investimentos, a grande maioria vai pôr um pé no freio e dizer, com essa taxa de juros, não dá para investir. E o outro assunto que você levantou, que eu acho da maior importância, e esse, para mim, é a maior preocupação, na minha visão, é o seguro rural. Né? Primeiro, nós tivemos aí, alguns dias atrás, o contingenciamento do seguro rural. Contingenciamento e também o bloqueio. Quando é bloqueio, esse dinheiro não volta. O contingenciamento, se sobrar recursos, durante o ano, até dezembro, esse recurso pode voltar. Mas pelas contas que eu vi hoje, o seguro rural do ano passado, desse ano que nós estamos vivendo, né, de 2025, ele já acabou. 73% e acabou, não tem mais recursos para o seguro rural. E o seguro rural para o próximo plano não foi anunciado. Né? Eu espero que seja anunciado. Agora, quanto vai ser? 1 bilhão, que era o que se pedia, que tinha lá atrás, já é muito pouco. Né? O setor pedia 4 bilhões, que era, eu acho que 1% do que se tem aí de valor de financiamento. E hoje nós não temos nem esse valor, que não chega, nós não sabemos. Opa, travou o sinal. Travou o sinal da senadora, até na hora que ela foi colocar de volta o fone de ouvido. Não sei se eventualmente pode ser que às vezes esses fones, né, quando a gente pega, a gente pausa alguma coisa. Eu preciso fazer uma correção do que eu acabei de chamar aqui, porque eu falei em sopa de letrinhas, no fim eu que fiz uma sopa de outra coisa, que é o chamar a sonora do ministro Carlos Fávaro. Só corrigindo, ele disse que no Plano Safra lançado nesta semana, os produtores devem contar com cerca de 185 bi em recursos de LCAs para emissões de cédulas do produtor rural. Ponto.
e explicou que na safra anterior os produtores contaram com mais de 108 bilhões. Me corrigi aqui, tá? Porque eu acho que eu que acabei fazendo uma sopa de letrinhas com outro dado que existia. Pronto, senadora, temos a senhora aqui novamente. Obrigada demais pela gentileza da entrevista, de trazer o olhar de um setor que é tão potente para a nossa economia. Obrigada, ministra Tereza Cristina. Eu que agradeço e um ótimo dia para vocês. E a gente chama gentilmente, Obrigada, elegantemente senadora. de ministra, porque fora ministra, né? Ex-ministra e agora senadora. Muito obrigada, senadora e ministra.